Em uma nova tentativa para tentar destravar e acelerar a pauta econômica do Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A Marina vai contar para a gente como é que isso aconteceu, como é que Haddad foi levado a ser novamente articulador político, numa semana em que a obstrução era o nome da coisa, né? Então, quais são as promessas que ele conseguiu arrancar de Lira? Ele saiu de lá todo otimista, e olha que Lira estava numa semana mal-humorada com essa história da obstrução, né? Porque, tá bom, fizeram ali a reforma ministerial, botaram 2 ministros do Centrão, mas e o resto? E Caixa Econômica? E a divisão das vice-presidências da Caixa Econômica? E Funasa, que tem briga ali entre PSD e republicanos. Então, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, estava numa semana bastante azeda, vamos dizer assim, tanto que essa obstrução acabou sendo realmente bastante simbólica. Mas o Haddad saiu de lá dizendo que há expectativa de votação na semana que vem e que as duas propostas vão tramitar juntas, porque, na verdade, o governo, até num sinal assim de problema de interlocução com o Congresso, mandou uma de fundos exclusivos via medida provisória, que tem eficácia imediata, e a outra via projeto de lei. Ele disse que vai tramitar tudo junto. E há várias dúvidas, né, no Congresso ainda em relação ao impacto disso para o investidor, como é que isso vai ser feito, né, como é que vai ser feita essa taxação, além dessa questão política. Então, a Haddad saiu de lá bastante otimista, vamos ver se vai se concretizar. Tem muita gente achando que a discussão ainda precisa acontecer com muita veemência antes de qualquer votação em relação a essas duas propostas. Marina, mas quando o Haddad entra em jogo... perdão, a gente já está aqui com o nosso entrevistado. Eu ia continuar com a Marina, mas vamos falar o seguinte, porque essa semana, então, difícil, né? A gente está terminando uma semana onde o Congresso resolveu mostrar o desafio ao STF, onde as negociações do Haddad e do governo estão difíceis, e aí a gente trouxe aqui para analisar esse cenário o Rafael Cortes, que é cientista político, sócio da Tendências Consultoria. Cortes, queria começar com você exatamente sobre essa dificuldade, entender o problema para o país quando a gente começa a ver essa dificuldade de acerto entre os 3 poderes, né? A gente vai tendo uma dificuldade de conversa entre os 3 e a gente começa a chegar num ponto onde há um princípio de revolta em alguns, né, ou de desafio, onde parece ter uma vingança de um lado ou uma reação causada pela reação do outro, uma reação mais dura. Qual que é o risco para o país quando a gente vê esse princípio de movimentação? Bom dia. Bom dia, Tiago, Marina, Mônica, e todo mundo que está ouvindo a Globo News 1 em ponto essa manhã. Esse é um tema central, porque, enfim, o Brasil enfrenta desafios de trazer um equilíbrio macroeconômico mais positivo, mais virtuoso para crescimento, e esse equilíbrio macro depende, em alguma medida, dessa coordenação entre os poderes, do ponto de vista de aprovação legislativa, do ponto de vista de segurança jurídica, só para citar 2 importantes canais. E à medida, então, que a gente começa a assistir a intensidade cada vez crescente de disputa entre os poderes, fica difícil vislumbrar um cenário um pouco maior de estabilidade, de quais serão as regras, quais serão as políticas que afetam consumo, investimento e todas as áreas da nossa vida em sociedade, de tal sorte que é uma tarefa assim importante agora dessa base aliada ampliada, conseguir minimizar esses barulhos que foram marcas no primeiro semestre, mas que pela natureza da agenda, que é uma agenda que volta para a questão da carga tributária, tende a ser ainda mais intensa no segundo semestre. Não é nenhuma novidade. Centrão, bancadas pedindo, pressionando o governo por cargos e por verbas e fazendo esse tipo de chantagem constante. Isso virou rotina da política brasileira. Mas você vê algum sintoma diferente neste momento? A impressão que tem é de que Centrão, bancadas, andaram um pedaço de terreno e dali eles vão avançando com seus flancos ao ponto de encurralar o Palácio. E, ao mesmo tempo, qual é a avaliação que você tem da articulação política do Palácio? Ele está dando conta desse novo momento da política brasileira? Então, Mônica, tem sim, eu concordo com a sua leitura. A gente não tem novidade a barganha política, mas é mais o peso relativo desses atores importantes nessa barganha. E aqui acho que tem um quadro
de enfraquecimento da presidência da República, do Poder Executivo, em relação às lideranças legislativas, o que coloca o Executivo nessa condição de maior vulnerabilidade. Aí alguém pode perguntar, bom, mas qual é o problema disso? Dado que o Congresso é uma casa com a sua legitimidade, é uma casa que representa a diversidade da sociedade. O que me parece que é chave é que o Congresso não desenha, não implementa programas. Quem governa no Brasil em nível nacional é o presidente e a sua base. Então, quando a gente tem esse deslocamento de força, fica muito difícil a prestação de contas, fica muito difícil a responsabilidade desses líderes por questões nacionais, porque eles não disputam eleição nacional, eles não têm o cargo deles ameaçado, de tal sorte que acho que essa é a grande novidade. E não me parece que o governo esteja preparado para isso. A gente está discutindo aqui problemas na base aliada, mas se a gente olha e conta o número de cadeiras dos partidos formalmente pertencentes a essa base, Mônica, dá quase 400 votos na Câmara dos Deputados. E ainda assim, mesmo com a reforma ministerial, esse apoio não vem. Então, eu acho que é sintoma da divisão cada vez mais forte entre os poderes. Oi, Rafael, bom dia. A gente cobrindo ali Congresso todo dia fica um pouco impressionada com a relação que se criou ali, Arthur Lira como um grande superpoderoso que pauta, que dá bênção, essa pauta vai, essa pauta fica, e nessa relação conturbada, né, porque faltam indicações que ele quer fazer, inclusive, para cargos importantes ali da Caixa e tal. Eu queria saber qual é a sua análise em relação a esse superpoder do presidente da Câmara, né, porque as coisas só passam com a benção dele, e o que se espera a partir de agora da relação do Congresso com o Supremo, com a posse agora na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Marina, bom dia. Eu concordo com você. Tem alguma coisa também muito particular nesse posicionamento e na força que o presidente Arthur Lira tem do ponto de vista político. Acho que aqui tem dois fatores, viu, Marina, por trás disso. O primeiro foram as mudanças regimentais que foram desenhadas nos últimos anos, muito ali à luz do contexto da pandemia, a necessidade de criar novas regras para fazer atividade legislativa naquele contexto de crise de saúde pública. Isso deu uma centralização de poder em torno da mão do presidente da Câmara muito alta, né? A gente vê emenda constitucional sendo discutida, entrando e saindo do plenário com uma facilidade pouco antes vista na história, pelo menos do período democrático. E o segundo fator é uma espécie de senso de urgência do presidente da Câmara, Arthur Lira, para extrair recursos de poder, porque ele tem um mandato nesses 2 primeiros anos do governo Lula e depois, entre aspas, ele volta a ser um deputado normal, ele perde esse cargo. E aí acho que tem uma tentativa de extrair o quanto for possível espaço para ele conseguir extrair dividendos, preparar o seu futuro eleitoral. E aí reforçando essa força que ele tem e colocando, como a gente está conversando aqui, né, o governo, que é o responsável por implementar um programa econômico, um programa em outras áreas, na corda bamba. E como a tendência, e aí para pegar a segunda parte da sua pergunta, é de ter uma instabilidade maior no legislativo, justamente porque o Supremo está legislando, né, está se posicionando sobre temas que incomodam essa maioria de centro-direita no Congresso, a tendência é que isso se intensifique também, né? E aí, eventualmente, o governo fique ainda mais perdido. Acho que é aqui que essas duas questões se encontram. É um Congresso que vai querer se posicionar em relação aos temas que o Supremo está se manifestando e, ao fazer esse posicionamento, coloca o governo numa situação ainda mais delicada, especialmente quando a gente olha a agenda econômica. Rafael, eu vou pegar essa sua palavra, o governo é mais perdido. Você falou rapidinho, mas muito se disse lá, desde o governo da transição, aliás, desde a campanha eleitoral, que Lula, eleito para um terceiro governo, pegaria um Brasil e um sistema político muito diferente daquele que ele conhecia. Eu pergunto se nessa barafunda que se transformou os acordos políticos, as negociações, as votações, a movimentação política,
tem alguma incompreensão na sua avaliação do presidente Lula deste momento? Ele estaria com dificuldade de lidar com isso, portanto perde o apetite? Ou ele indicou pessoas que também não têm tanta intimidade com esse novo mundo, ex-governadores, né, gente que tinha perdido contato com esse Congresso e, portanto, está apanhando tanto da Câmara, principalmente, mas até de Rodrigo Pacheco, que agora resolveu peitar o Supremo Tribunal Federal e os ministros andaram reclamando? Me parece que tem um período de adaptação, sim, viu, Mônica, que não dá para ser desprezado, né? Até porque, justamente pelo sucesso que o presidente teve nos mandatos anteriores, do ponto de vista da relação com o Congresso, mas especialmente da sua popularidade, quando retorna ao poder, retorna realmente num país muito diferente. A gente comentou aqui em relação a algumas regras entre o Executivo e o Legislativo que alteram sim e colocam o governo numa posição mais enfraquecida, mas se a gente extrapolar a nossa conversa aqui, pensando na popularidade, pensando em que tipo de agenda a sociedade quer ver debatida, pensando nos conflitos difíceis de serem organizados, haja visto, por exemplo, os desdobramentos do 8 de janeiro, a relação entre civis e militar, enfim, o que não faltam são novidades. E aí me parece que o governo tem sim uma cena difícil, né? Uma base ampla, mas uma base que não se transforma em apoio, né? Então, de tal sorte que acho que tem sim um componente de gestão desse, a gente chama de presidencialismo de coalizão, mas quase que por falta de melhor nome, né? Um outro modelo, e acho que essa gestão política tem sido uma questão bem preocupante do ponto de vista da agenda econômica. Vale lembrar, o governo precisou, mesmo com toda a crítica eleitoral, apoiar a presidência da Câmara no Arthur Lira quando da sua reeleição. E ainda assim, mesmo com apoio, a gente está discutindo um tipo de dilema de construção aí de uma agenda comum. Parece que coalizão tá difícil de chamar, né? Tem que inventar um outro nome, já é presidencialismo de dissidência. Muito obrigada, Rafael. A gente vai ter bastante para observar, ainda mais com essa licença médica que o presidente Lula promete continuar atuando, mas que vai obrigá-lo a se voltar para a sua própria recuperação. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Marina. Bom fim de semana. Daqui a pouquinho, Marina.